do objeto. Selecione o modo Northeast. Dessa forma, teremos uma visualização do nordeste do objeto. Selecione o modo Northwest. Assim, teremos uma visualização do noroeste. Clicando no botão Previous View com a forma de uma seta, podemos voltar para as últimas visualizações utilizadas. Nesta aula, entenderemos a funcionalidade dos botões Snap e OnSnap. Acione o botão Snap no menu inferior. Esta opção faz com que os objetos se ajustem às grades da área de trabalho no momento em que estão sendo criados. Podemos configurar a opção Snap e determinar a precisão com que ela deve se ajustar às grades. Clique com o botão direito do mouse sobre o botão Snap. Clique em Settings. No campo de propriedades Snap Spacing, temos o Snap X Spacing e Snap Y Spacing. Por padrão, no AutoCAD, ambos ficam com 10. Caso seja diminuído, a precisão de ajuste ficará maior. No campo Snap Type é onde determinamos o modo de ajuste. O padrão é Grid Snap Rectangular Snap. Esse modo faz com que o objeto se ajuste às grades e que as grades tenham formas retangulares. O modo Grid Snap Isometric Snap faz com que o objeto se ajuste às grades e que as grades tenham tamanhos isométricos. Clique no botão OK. Acione o botão OnSnap. Esta opção faz com que o objeto que está sendo criado se ajuste a um outro objeto. Quando temos um quadrado 3D e precisamos criar mais um quadrado sobre ele, a opção OnSnap ajusta ao novo quadrado as bordas do quadrado que está embaixo. Podemos configurar o OnSnap e determinar o ponto inicial para criar outros objetos. Clique em Settings. No campo Object Snap Modes, a opção Endpoint cria um objeto a partir dos pontos finais de outro objeto. A opção Midpoint cria um objeto a partir do eixo central de outro objeto. A opção Center cria um objeto a partir do ponto central de outro objeto. Clique em OK. Nesta aula aprenderemos a construir apresentações em 3D a partir de projetos desenvolvidos em 2D. Clique no botão Open e no CD localize a pasta Arquivos do curso. Abra o arquivo Projeto 2007-1.dwg. Observamos que nosso projeto 3D possui 3 faces e suas medidas, a vista de cima, a vista lateral e a traseira. As penas estão organizadas nas seguintes camadas. Na camada Centro, em vermelho, temos as linhas guia centrais. A camada Contorno, em azul, é a camada dos objetos criados. Na camada Cota, em verde, estão nossas medidas do objeto. E a camada Tracejada determina onde serão as intervenções de cortes internos no objeto. Mantenha a camada Contorno selecionada. A face que corresponde ao topo do objeto foi escolhida para trabalharmos. Na interface, localize a aba Draw. Antes de aplicarmos uma terceira dimensão a esta face, precisamos torná-la uma região. Clique no botão Region. Selecione um a um os traços que formam a face do objeto. Pressione em Enter. Pelo prompt de comando, também é possível criar uma região. Digite Region, pressione em Enter, selecione o objeto e confirme com Enter. Para mudar a visualização do desenho, clique no campo em que temos o menu de opções de visualização do projeto, que estão listadas em cascata. Clique em Southwest Isometric. No campo Visual Style, escolha o modo Realistic para visualizarmos as modificações. Vamos modificar as regiões. Criaremos o corte interno da face com o botão Subtract. Clique no botão e selecione o objeto que sofrerá a intervenção primeiramente. Clique com o botão esquerdo e depois o direito. A seguir, selecione o objeto que delimitará a área de intervenção. Este objeto será descartado após a operação. O resultado conseguido é exibido. Na face que corresponde à altura do objeto, a cota informa que a medida é de 40 mm. Com a ferramenta Extrude, criaremos a dimensão de altura para a peça. Clique no botão Extrude e depois na região que foi criada. Mova o cursor e digite o valor de 40. Dessa forma, a altura do objeto é definida. Podemos notar em diferentes visualizações todos os ângulos de nosso objeto tridimensional. Clique em File e depois em Save As. Escolha uma pasta e salve o seu projeto. Está concluída a construção 3D deste objeto. Vamos criar mais um desenho em 3D a partir de um projeto 2D.
Abra o arquivo Projeto 2007-2.dwg na pasta Arquivos do curso. Vamos observar este projeto primeiro com o uso da ferramenta Pan. Note que nossa peça possui 4 buracos de diâmetro de 20 mm e um buraco maior à direita com 40 mm de diâmetro. A largura da peça possui a medida de 100 mm. Existem 20 mm entre o meio de cada furo e a lateral da peça, e entre o centro dos furos há 60 mm. A altura da peça terá 80 mm com 60 mm de espaço entre a base e o encaixe superior. O encaixe superior terá 150 mm. Esta face em questão será usada para criarmos a terceira dimensão da peça. As camadas estão organizadas como o arquivo anterior. Clique no botão Snap para desabilitar esta função. Caso já esteja desabilitada, ignore esta etapa. Vamos criar uma região nesta face. Clique no botão Region. Selecione os traços um a um. Tecle Enter em seu teclado. Selecione o modo de visualização Northeast Isometric. Vamos observar a largura novamente e confirmar 100 mm. Clique no botão Extrude. Selecione a região e tecle Enter no teclado. Inserimos a medida de 100 mm. Agora, criaremos as guias para inserirmos os furos na peça. Vamos mudar o estilo de visualização para Realistic. Selecione a camada Centro para criarmos as guias com as penas desta camada. Na aba Draw, selecione a ferramenta Line. Habilite a opção